Vamos começar do Santos, porque o Santos está pensando no professor Dunga. Pronto. Santos está pensando no professor Dunga. Aí eu fiquei lembrando do Bruno Prado, né? Porque o Bruno bate numa tecla aqui, é uma tese que ele defende. Antes de você contratar o treinador, você tem que saber o que você quer exatamente. Eu quero um time dessa maneira. Tá. Todo mundo diz, desde 1912, não sei se isso muda, porque as coisas mudam. Lembra daquele discurso? DNA ofensivo. Se isso for efetivamente verdade, não casa muito com o professor Dunga. Mas eu não quero bater nessa tecla, vou perguntar para os meus companheiros aqui. Dunga é um nome que está lembrado na Vila. Dizem o técnico do Independiente, como é o nome dele? Ariel Roland. Roland, exatamente. Seria uma outra alternativa. Completamente diferente. Você tem que perguntar. Alô? Presidente Pérez, o Flávio está falando que é completamente diferente. Eu também acho. Ele vai dizer assim: sou eu. Mas por que é diferente? Eles não dirigem futebol. Bom, outros nomes foram citados lá, mas parece que não tiveram assim um entusiasmo muito grande. Falaram, Muricy agradeceu e vai continuar como comentarista por enquanto. Bruno, começo com você, professor Dunga, já que o Abel já acertou com o Flamengo. Diga, Bruno Prado. Então, essa questão de o que você quer pro seu time, ela é importante. Muita gente questionou sobre isso já algumas vezes aqui em rede social, no Twitter. Mas o cara não pode se adaptar ao elenco? Pode, se adaptar ao jogo, mas cada um tem a sua essência, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Em qualquer profissão. Aqui, narrador, cada um narra de um jeito. Comentarista, cada um tem o seu estilo de comentar. Você pode mudar um pouquinho de acordo com o jogo, com o momento, mas você tem a sua essência, né? Um cara que vê futebol com a ideia de ter um time que ataque, que tem a bola, ele vai trabalhar dessa maneira. Um jogo ou outro, ele pode se adaptar e mudar um pouquinho. Mas a essência dele é essa. E o cara que joga de uma maneira mais defensiva também, ele tem a essência e a maneira como ele vê futebol. Para ele, um time bem postado é daquela maneira. Então, por isso que é importante você saber o que você quer. E o Santos, claramente, como quase todos, não tem muita ideia do que querem, né? Eu até citei no Camisa 10, o Fluminense, nesse momento, o pessoal fala que é ou o Jair Ventura ou o Fernando Diniz. É totalmente oposto. Aí não é nenhuma avaliação do que é melhor do que é pior, mas se você quer o Jair Ventura, você não pode querer o Fernando Diniz, ou o contrário. É uma coisa maluca. Então, sobre o Dunga, realmente ele é diferente, é o estilo dele do que o Santos normalmente apresenta. E aí essa questão é que no clube, os torcedores, enfim, eles gostam de uma maneira de jogar. Pode mudar de acordo com resultados bons. O Grêmio, por exemplo, ele hoje joga já há 2 anos de uma maneira muito diferente de alguns times históricos do Grêmio. O Grêmio sempre foi pautado por um time de raça, de briga. Ele tem ídolos que se caracterizam por isso, né? O Dinho, o volante. Uma imagem que o torcedor gremista adora, do Hugo de Leon sangrando. Enfim, o gremista ele sempre foi de um outro estilo. Hoje o Grêmio é um time muito técnico, pode mudar. O Cruzeiro sempre foi um time técnico, hoje com o Mano é um time mais pragmático, já também há 2 anos. Mas o Dunga não combina muito. Uma coisa que eu digo do Dunga é que eu não acho que ele seja pior que a maioria dos técnicos brasileiros, acho que ele está na média dos técnicos brasileiros, mas tem um problema. A gente tem pouca referência do trabalho dele. Fora os 6 anos que ele ficou na seleção, né? 4 numa primeira passagem, 2 na segunda, ele teve 9 meses no Internacional. Então essa falta de referência é um pouco complicada, até porque seleção é outra realidade. Então, fora a seleção, que é outro mundo, a gente tem 9 meses de trabalho no Internacional, é muito pouco. Então acho que o Dunga, para se colocar no mercado de treinadores, ele poderia, claro, é uma opção dele, ele faz o que ele quiser da vida dele, mas se fosse contratá-lo, eu pensaria nisso. Eu tenho uma referência muito pequena do Dunga, né? Se ele tivesse outros trabalhos, teria uma opinião mais bem formada a respeito dele. Mas ele não pode ser considerado alguém de baixa rodagem. Só isso. Isso que o Bruno falou é verdade. Até porque você sabe o que eu penso. Técnico de seleção enferruja. Então, essa é uma tese que eu acho para todo mundo, serve para todo mundo. Né, para todos os técnicos, até os mais badalados e os menos conhecidos. Mas não importa mas não é um cara sem rodagem. Eu estou dizendo isso porque a diretoria do Santos é refém do que ela tem dito nos últimos tempos, que vai contratar um técnico com rodagem. Você não pode trazer, por exemplo, um novato, ou alguém que é considerado um novato. Pode até traz quem ela quiser, mas não é isso que ela tem falado nas últimas horas, tá perfeito? Bom, claramente o Pérez está procurando alguém para respaldar a incompetência dele, né?
Ele não tem noção de nada. Ele quer alguém que seja um pano de fundo pra ele. Ele não tem noção de coisa nenhuma, não tem ideia de jogo, tem nada, zero. Alguém que possa ser um respaldo, que possa amparar, que a coisa tá pegando lá pra ele desde que ele assumiu, né, praticamente. E brigou lá com o vice, aquela confusão toda que tá o Santos. Então ele quer dar como a maioria, como 95% dos caras fazem. Não tem ideia nenhuma, não tem conceito nenhum. Eu adoraria que o Muricy viesse, já pensou que legal? Seria uma atração ótima. Esqueceriam do Pérez. Até que as coisas não funcionassem, eles mandariam embora o Muricy. E o Dunga é a mesma coisa, vai dar notícia. O Dunga é uma atração, né? É um nome, é um personagem. E isso encobriria bastante a incompetência da direção do Santos. Eles não têm noção de coisa nenhuma, eles não sabem nada do que eles querem. Sabe por que eles fazem esse tipo de coisa? Porque eles não sabem. Eu não tenho a menor ideia do estilo de um, do estilo de outro, sabe nada. O São Paulo não contratou o Osório e depois o Balsa porque eles falavam mais ou menos a mesma língua? Bom, um é um jeito, outro tem outro. E aí não estou nem discutindo capacidade de um ou de outro. Mas nem a mesma língua eles falavam. Eles contrataram o cara. O Balsa não falava língua nenhuma. Não importa, mas de qualquer maneira. O Balsa foi campeão agora, né? Foi campeão com o Rosário Central da Copa da Argentina. Mas o estilo do Balsa é aquele estilo ridículo, bicão pra frente e tal. E o Osório é absolutamente ofensivo. Mas eles não sabiam disso, eles contratam de qualquer jeito. É absolutamente empírico, porque eles não têm capacidade para isso. Então não adianta, Vanderlei. O que o Pérez quer é alguém pra ser um pano de fundo para ele, para que não falem dele, alguém para. E o Dunga é um nome, pode ser um nome sim, um nome para fazer isso, né? Para quebrar o galho do Pérez. Não sei pro Santos, tem isso tudo que vocês colocaram aí. Tem o estilo de trabalho dele, tem a dificuldade de elenco, enfim, tem o tempo que ele tá ausente, mas ele é do ramo, lógico que ele é do ramo. Ele é. Mas aí tanto faz, ele pode escolher qualquer pessoa que tem um certo nome para respaldá-lo. Não tá pensando no clube, em parte tática, nada, até porque ele não tem capacidade para isso. Vanderlei, se a primeira atravessada que deu o presidente do Santos, Pérez, como deu com o Cuca, esse aqui tá jogando 99%, esse tá fora de posição e tal, o Dunga vai pegar as coisas dele e vai embora. Porque ele não aceita esse tipo de coisa, né? O Cuca também não aceitava, mas ele resolvia lá nos bastidores. O Dunga já é diferente. Antes da Copa eu encontrei com o Dunga aí em um evento do Esporte Interativo. Ele disse que estava cuidando de algumas coisas particulares da empresa dele de construção civil, que ele está construindo casas aí para vender no sul do país. Essa coisa toda está indo muito bem. Financeiramente ele não tem nenhum tipo de problema. Está muito bem resolvido e por isso poderia cuidar dessas coisas, tal, até que ela caminhasse sozinho com seus sócios e aí resolver a vida dele na parte do futebol, que é o que ele tem desejo, que é o que ele gosta de fazer, e acompanhar a Copa tal, e em 2019 voltaria a trabalhar. Então ele estará no mercado, se no Santos, em outro clube. Não tem nada a ver realmente característica por característica, só que é seguir o padrão Pérez. Eu ficaria surpreso se ele seguisse um padrão. Esse técnico joga no 3-5-2, esse joga no 4-2-3-1, vamos seguir a mesma linha. Aí eu ficaria surpreso. Agora, como tá a salada a cabeça do Pérez, mantendo a salada, pelo menos é o esquema hortifruti que o Pérez gosta, né? Tudo errado, tudo esculhambado, e quem sofre é o Santos. Perde jogadores, tem muita gente de olho nos principais jogadores, e se o Santos não se acertar rapidamente, vai ser um desastre o ano de 2019. Perdeu o seu artilheiro, já que não vai continuar. Se o Bruno Henrique sair, se outros jogadores importantes também saírem, o Santos vai sofrer muito. E se virar um ano, Vanderlei, sem técnico, o que chegar vai olhar o mercado, aqueles jogadores melhores já vão estar arranjados, né? Vai chegar em 2019, quem é que eu tenho à disposição para contratar? Esse já acertou, o outro já acertou, esse aqui eu já não tenho mais, esse já foi pro exterior. O Santos vai tomar chumbo e será 2019 de muito desespero pro torcedor do Santos, o que é muito ruim. O Santos não merece isso, hein, Vanderlei? O Santos já tinha que ter acertado o técnico, porque já faz tempo que sabe que não vai pra Libertadores e essa coisa toda. O Pérez tá brincando com o Santos.